Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2. Já vamos lê-la. Amém. A partir do versículo 18. Leiamos a palavra de Deus. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Versículo 24 até o 29. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia! Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Podem assentar. Eu queria que os irmãos inclinassem a cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, como errantes, como falíveis, como pecadores, que muitas vezes nos enganamos, e até mesmo enganamos aos outros, e tentamos enganar a Ti, Senhor. Muitas vezes, nós reconhecemos quem nós somos, mas da mesma forma, Senhor, nós reconhecemos o Teu perdão, mediante a fé e a graça salvadora, cada vez que nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, e nos convertemos nos nossos caminhos, reconhecendo o Senhor em toda a verdade, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, nós somos endireitados em nossas veredas, Senhor, diariamente pelo Senhor. Essa noite, pela Tua palavra, Senhor, inerrante, infalível, pela autoridade dela, Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento, como foi orado aqui pelo diácono André, Senhor. Nós queremos chegar um pouco mais perto, Senhor, de Ti, pela santificação da verdade, Pai, pela correção das nossas vidas, Pai, pela correção do nosso entendimento, Senhor, e por uma unção, Pai, que vem de Ti tão somente sobre nós. Derrama, Senhor, como foi ministrado nos louvores, derrama a Tua unção sobre nós. Mais uma vez te pedimos, Senhor. Estamos aqui nesse domingo à noite, tentando novamente, Pai,
ser transformados, Pai, de glória em glória, Senhor. A tua imagem e semelhança, Senhor Jesus, tu és o nosso Salvador, tu és nosso Redentor. Nós reconhecemos quem tu és, Senhor. Amém. Aleluia. Bendito seja Jesus, o Cristo de Deus, a qual nós não negamos, a qual nenhum de nós pode ter revelação do Pai, se não for mediante a Jesus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade àquilo que Deus tem falado conosco através da exposição da palavra de Deus nas epístolas de João. Para aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Nós estamos expondo as Escrituras da parte de Deus, e é importante que nós sejamos abertos, como foi orado aqui, né? Que o Senhor encontre em nós um coração e uma mente aberta à sua palavra e à sua unção. Mais uma vez, e nós venhamos encontrar graça diante dos seus olhos essa noite. Nós temos falado sobre provas cabais, provas importantes, sobre quem é um discípulo de Cristo, onde ele vive, do que ele se alimenta, né? Mas quem é este? Quem é o Filho de Deus? Como é que será que um Filho de Deus se comporta? Como ele vive? Quais são os termos da sua vida? Um homem, como um homem vive? Os termos são de Deus. É Deus que diz como um homem vive. Não é o homem por si mesmo que diz eu vivo assim. A não ser um homem que não tem Jesus como Senhor. Porque se nós vivemos ou morremos, pertencemos a Ele. Ele nos comprou com o seu sangue naquela cruz. Então nós não pertencemos a nós mesmos, mas somos governados e posse dele, propriedade dele, exclusiva, seu povo. Então ele diz como nós devemos viver, e nós apenas obedecemos, porque o amamos, porque guardamos o seu mandamento. Fazemos uma observação. Glória a Deus pelo louvor. E é tão interessante quando nós podemos ter uma ortodoxia, ou seja, um ensino reto, o ensino que advém da Escritura, da Palavra de Deus, que está sujeito à Palavra de Deus nessa igreja. Porque talvez hoje nem precisasse pregar pelos louvores que nós cantamos. Todos os louvores que nós cantamos essa noite possam se tornar cumprimento e orações diárias da nossa vida, sabia? Está tudo dentro, está tudo conectado pelo próprio Deus. Marina me mandou durante a semana a lista dos louvores, ela sempre dá uma boa olhada, ela lê o texto, se dedica, se esforça. O pastor Michael está sempre auxiliando ali, que eu sei. E da mesma forma, a conexão é incrível, porque é o Espírito, não há como nós temos a verdade se não dada pelo Espírito, que a própria verdade é uma pessoa. Quem é a verdade? Ele disse: eu sou a verdade. Ele não falou sobre uma verdade. Ele apontou, né? A verdade é... Não, ele falou, eu sou. É diferente, né? Amém? É diferente. Apontar para uma verdade é uma coisa. Apontar para um caminho é uma coisa. Dizer eu sou o caminho é apontar para si. Foi o que ele fez. Porque ninguém vem ao Pai, cantamos a palavra de Deus, a não ser por Ele. Por isso que eu afirmo essa noite, ninguém pode chamar Deus de Pai se não for pelo Espírito de Deus, como Filho, mas ninguém pode ter revelação ou comunhão se não for por Cristo Jesus, o ungido de Deus. Essa é a unção primeiramente dada a nós. É o entendimento, é os ouvidos abertos, não mais fechados. É os olhos abertos. Aquele que vimos, que contemplamos, aquele que ouvimos, lembram lá?
1 João capítulo 1, exatamente, nós estamos seguindo aqui. Irmãos, nós estamos vivendo o que cantamos no último cântico, uma época de falsos mestres, onde o púlpito, pastor Marco, tem sido motivo de piada. Desculpe o termo. Um abandono de uma rigorosa exposição das Escrituras tem feito que os nossos púlpitos sejam lugares de fábulas, lugares de mitos, lugares onde as pessoas vêm, leem um versículo, fecham a Bíblia e saem para contar história. São esses pregadores atuais, de forma, eu não estou generalizando, mas majoritariamente, meus irmãos, é isso que tem acontecido na igreja, pelo menos na igreja brasileira. As igrejas não têm se dedicado a uma rigorosa exposição, uma séria exposição das Escrituras. Isso tem feito que nós tenhamos falsos mestres, falsos professores. E isso é uma falsa mensagem, que vai gerar falsas conversões, que vai gerar pessoas falsas, que nós vamos ter uma igreja falsa. E é esse alerta aqui que nós vamos receber nesse teste da verdade. Hoje nós falamos sobre, primeiramente, quem lembra aqui, teste da obediência. Quantos estão comigo, lembram? Ao longo da exposição, amém? Depois falamos do teste do amor, amém? Hoje nós estamos falando do teste da verdade. O Filho de Deus, o discípulo de Cristo, ele anda na verdade, ele permanece na verdade. E esse teste da verdade nós vamos concluir a parte da comunhão com Deus, aonde para que nós obtenhamos essa comunhão com Deus é por intermédio de Cristo, que é a luz do mundo. E nós lembramos aqui que o fato de Cristo ser a luz do mundo, ele também disse: vós sois a luz. Mas é interessante porque quem de nós aqui tem luz própria? Então nós somos a luz, no exemplo em que ele é a luz, ele é o sol e nós somos a lua. A lua tem luz própria? Não. A lua reflete a luz do sol. Então a luz do mundo, a luz única e verdadeira, que o apagar de todas as luzes continua brilhando mais que o sol. Nós lemos em Apocalipse, em outra exposição, os irmãos lembram? Que ele não, Deus ele é tão brilhante, me faltou a palavra, que ele é tão, a glória é tanta, que ele não precisa da luz em si. Isso está em Apocalipse, nós lemos isso em outro momento. Então essa luz do mundo reflete sua glória, sua vida em nós. Então hoje nós vamos falar sobre esse teste da verdade, a partir dessa comunhão, da luz, né? Eu queria que os irmãos lembrassem comigo, o apóstolo aqui, desde o versículo 18, né? Eu ainda vou dar aqui um período falando dessa introdução, né? Quem que liga? Esqueci de... O pastor Michael está me ajudando aqui. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Abram em João capítulo 20, versículo 31, por favor. É importante a gente recapitular isso aqui. Então, João 20, 31, né? Diz assim: estes aqui é a Escritura, é o Evangelho, é a narração do que Deus fez por intermédio de Jesus. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Então a gente já começa refutando esses falsos mestres. A gente vai perceber ali no texto de 1 João, né? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Obrigado, Carol. 1 João 5,13.
Então o Evangelho de João foi escrito para que as pessoas tivessem a salvação, fossem salvas em Cristo, pela fé, mediante a fé, pela graça, mediante a fé. Agora, olha o que diz aqui nas epístolas de João, que eu tenho entendido, nós temos conversado, é um núcleo prático, né? A mesma forma que a gente fala de ortodoxia, que é a retidão das doutrinas bíblicas e o não abandono dela, é a permanência nela. Nós temos a ortopraxia, que o pastor Maico me lembrou, que é a prática de tal, né? Essas coisas vos escrevi, os que credes, então já é quem creu, né? No nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. É nesse momento que a gente escuta, aleluia, glória a Deus, amém? Por favor, né? Que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Obrigado. Então, meus irmãos, nós temos passado por tensões de entendimento, uma palavra que talvez vou ter que usar na falta de outra, tensões teológicas. Esse é o momento atual que nós estamos vivendo. A exemplo disso, nós temos algumas teologias que são importantes a gente mencionar. Teologias são formas de estudo. A princípio deveriam ser sobre Deus, sua palavra. Só que a distorção é tão grande dos falsos, dos anticristos, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, desses falsos pastores, dos falsos, é tão grande essa distorção, que nós temos hoje a teologia relacional, que é muito conhecida. Eu tenho amigos, eu tenho igrejas conhecidas minhas, que é a teologia do processo, a teologia relacional. Qual é o problema dessa teologia? Eu estou fazendo umas denúncias aqui agora, de púlpito aqui, pegando essa carona do apóstolo. A teologia relacional ela ensina, né, a teologia do processo, que Deus não conhece todas as coisas, Ele não tem o controle soberano sobre tudo. Então Ele sempre me justifica, estou em processo. Tu chega no irmão, o irmão está em pecado, vive em iniquidade, é governado pelo pecado, na prática do pecado, não obedece, não guarda os mandamentos, não pratica, não obedece os mandamentos, e o irmão vai dizer, não, estou em construção. É um processo. Ele se esconde atrás dessa teologia, que é uma teologia que advém da psicanálise também. E aqui uma observação, a psicanálise de regra geral, Deus não está na psicanálise. A equação da psicanálise, ela é nociva. Porque na equação da psicanálise, Deus não está, sabia? É o homem resolvendo o problema do homem. Deus não está nisso, meus amados. Segue as denúncias. Então, essa teologia de processo, cuidado com ela, a teologia do relacional, né? Onde a pessoa precisa invocar as suas decisões, o seu livre-arbítrio, para dizer que Deus pode ter errado, ou que ainda Deus não cumpriu. Olha só, irmãos, pensem comigo. Deus ainda não cumpriu o que Ele disse. Quem de nós pode falar isso de Deus aqui? Quem teria ousadia para falar isso de Deus aqui? Isso aqui é uma igreja que nós tememos ao Senhor, de forma a julgar o próprio Deus, né? Teologia da libertação, uma teologia, pastor Maico, que ofende a cruz de Cristo. Por quê? Porque o sacrifício vicário, o amor de Cristo, o sangue derramado na cruz, parece que não é suficiente. Aí eu preciso buscar. Vocês estão entendendo, irmãos, como é nocivo, como tem um veneno por trás desses ensinos nos púlpitos? Púlpitos alegóricos, que pastores gostam de fazer piadas. É moda, pastor, fazer os irmãos rirem. Que vocês riam, porque realmente às vezes eu sou engraçado. Podem rir também, mas de forma que a gente não perca a noção. Não
tem problema a gente nos alegrarmos, né? O aninho é engraçado, né? Esquisito. Às vezes, tá tudo bem, sério mesmo, eu sei que eu sou. Só que eu digo uma coisa para vocês, que não seja por falta de temor, de compromisso, mas a teologia da libertação enfatiza que todo pobre precisa ser salvo. É uma prerrogativa muito estranha, porque o fato de ser pobre, ela é casada com a teologia da prosperidade, irmãos. Então, se a pessoa não prosperar, ela não tem evidências que ela é abençoada. Vocês estão entendendo o engano? Isso é ensinado de púlpito, viu, irmãos? Quem disse, se prostrados adorarmos, vos darei todas as coisas, foi quem? Quem, irmãos? Satanás. Não foi o Senhor que disse isso. Ele disse, no mundo tereis aflições, passareis por tribulações, mas tenham bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. Não é sobre nós, amados. Não foi nós. O Evangelho não é sobre nós. Falamos aqui algumas vezes já. O Evangelho é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Esse aspecto. Teologia liberal. Um pouco mais delicado. O pastor Michael já ministrou aqui. Ensinou para os irmãos. Uma teologia que, assim, prioritariamente eu não vou me aprofundar nela. Ela fala sobre revogar, questionar a inerrância, a infalibilidade, a autoridade das Escrituras, irmãos. Irmãos, a autoridade das Escrituras não pode ser questionada. A Bíblia é o ponto final. Independente da tua opinião, do teu gosto, do que tu pensa. Digamos assim, entre eu e tu, entre tu e o outro, tu e o próximo. Tem um momento, irmãos, que a gente fala que a gente tem que render ao Senhor. Então, assim, eu e o pastor Michael, se nós chegarmos a um ponto de uma situação, nós dois vamos precisar nos render diante da autoridade das Escrituras. Daí não é nem eu nem tu, mas é Ele. Esse é o ponto. Aos casais, isso funciona ou não nos casais, nos casamentos? Quando tem que ceder, não é nem eu nem tu. Quando há retidão e verdade, amor, né? Porque esse casamento entre o amor e a verdade nunca cessa. O amor sem verdade é por engano. Vou repetir: amor sem verdade é engano. Amor só é amor se ele tiver o caráter da verdade. Sem a verdade, ele é só um sentimento egoísta, interesseiro e cego. A verdade que dá o caráter, que dá o sentido, que dá as lentes, para que o amor ame corretamente. Até porque já falamos, o amor é a partir dos mandamentos. O amor é um mandamento. Essa fala é difícil, né? Chegar para o irmão, o amor é um mandamento, irmão. Fica meio assim, né? A teologia liberal não evoca isso. Ela vai dizer, não. O amor é tu aceitar, é inclusivo. Não é uma fala atual? O amor aceita tudo, sim ou não? Não. O que aceita tudo é omissão. E omissão é pecado, é errado e crime em alguns casos. Crime. O amor não aceita tudo. Quem ama aceita tudo? Não. A igreja recebe a todos, amém. No princípio de portas abertas, nesse aspecto. Mas a igreja aceita tudo? Não. Entenderam a diferença? Então, nesse aspecto, essa teologia liberal é muito nociva, porque ela vai distorcer e ela vai fazer os irmãos abandonarem a ortodoxia, abandonarem a sã doutrina, que é pior, é muito pior ainda, porque aqui no texto nós vamos perceber depois que ele está falando exatamente essa verdade. Por último aqui, vou colocar junto a teologia progressista e a teologia coaching, né, das relações humanas. E o que a gente tem visto nos púlpitos também, outra denúncia, são coaches, palestrantes motivacionais,
que eu saio do culto me achando um super-homem, né? Eu saio do culto assim, entusiasmado para começar a segunda-feira, né? A minha motivação nunca vai ser a cruz, não é verdade? O pastor dizer para ti no domingo à noite que tu tem que negar a ti mesmo, tomar a tua cruz, perder a vida por amor de Cristo do Evangelho, que tu não deve acumular riquezas aqui na terra, é meio chato de ouvir isso, né? Tu tem que trabalhar no teu dia, sim ou não? Aí para isso tem os palestrantes, né? Vocês são lindos, são maravilhosos, vocês são bons. Esse é o culto que nós temos com isso. Não aqui, não aqui. Para a glória de Deus. E que Deus nos guarde, nos preserve na sua palavra, na sua ortodoxia, obedientes à sua doutrina. A teologia progressista, é importante falar que é a mais nova, já detectada. Ela nega não só a ortodoxia, como ela rejeita e não se sujeita de jeito nenhum à sã doutrina. Por exemplo, aquilo que os apóstolos, e está no texto isso também, nós vamos perceber uma hora que João, ele vai deixar claro que tem uma conexão com Romanos, e quando ele fala assim, ele fala como os apóstolos tinham um compromisso que os irmãos permanecessem na verdade, advertindo aos irmãos: permaneçam no que vocês receberam, no que vocês ouviram, da parte da verdade, da própria verdade, falou com eles. É isso que o apóstolo está revogando ali, mas ele está falando em nome dos apóstolos, e essa é a sã doutrina bíblica, é o que os apóstolos deixaram para nós vivermos e obedecermos. E aqui, por exemplo, assim, eles relativizam de forma muito estranha a questão do pecado. Porque para a teologia progressista, o pecado ele vai ser tipo um processo apenas, vai incorrer numa dificuldade, num problema. Então a pessoa nunca está em pecado, ela está com dificuldade. Sabe a mãe assim? Em vez de chegar para o irmão, tu está em pecado, tu está com o espírito do erro, tu está pecando. Porque o bem que tu sabe que deve fazer, segundo as Escrituras, obedecer a palavra de Deus, tu não faz, então tu peca. E o irmão disse: não. Só que nesse ponto aqui não é o irmão, desculpe, digamos assim, é o pastor, é aquele pastor que ele permite que o membro viva em pecado, em paz, seria traduzindo isso. Tem púlpitos que não denunciam mais pecados. E nesse púlpito aqui, nós já tivemos a oportunidade de dizer que as pessoas que não congregam estão em pecado. E vou falar novamente aqui pela palavra de Deus: não deixem de congregar, como é costume de alguns, pelas suas vaidades, pelo seu abandono de tudo isso que a gente está falando, não amam mais a igreja, não amam mais aos irmãos, e alegam que amam a Deus. Que amor é esse? Que tu não ama o teu irmão, tu odeia o teu irmão a quem tu vê, porque tu não quer estar com ele, tu odeia ele, tu julga ele da forma negativa, mas tu diz que ama a Deus que tu não vê. Então essa teologia progressista precisa ser combatida por nós. E se nós conhecemos alguém que não congrega, que a gente tem amor e verdade e coragem para dizer para essa pessoa: tu estás em pecado, e esse pecado é para perdição, esse pecado é para perdição. Foi assim, meus irmãos, uma nota aqui para vocês de rodapé, que a Europa e o próprio Estados Unidos já se encontram assim, que enviaram missionários para o mundo todo, inclusive para nós aqui. Hoje, igrejas ou prédios que eram de igrejas tradicionais, igrejas bíblicas, igrejas que enviaram, pastor, missionários para o mundo todo, hoje são boates, são museus, porque se esfriou pela iniquidade, pelo abandono, começou as pessoas deixando de congregar, sabia? O foco do esfriamento da fé, do amor das pessoas por Deus, do amor das pessoas uns pelos outros, na igreja europeia e na igreja norte-americana, se deu pela evasão, por não querer mais congregar.
Aí ouviu o que é ser desigrejado? É alguém que vive em iniquidade, governado pelo pecado. Abandona a congregação, começa assim. E assim as igrejas, historicamente é isso que eu teria para falar sobre essas questões. Eu queria que os irmãos agora prestassem atenção aqui, versículo 18. Vamos entrar agora de fato, dada a introdução, diz assim: filhinhos, é já a última hora. Aqui não é o termo, eu estou olhando para aquele relógio lá, ele não gosta de mim. Eu gosto de ti, mas tu não gosta de mim, tu é cruel comigo, né? Ai, me ajuda, Pai. Não é sobre 60 minutos, não é nesse aspecto, mas última hora, desde quando Jesus ele ascendeu ao céu, e foi dito pelos anjos que ele voltaria da mesma forma com que ele subiu aos discípulos, lembra? Quantos lembram dessa passagem? Amém? Então, dessa forma, desde a ascensão até agora, é a última hora. Entenderam? Então, ela fala do fim dos séculos, ela fala dos últimos dias, das últimas coisas. É nesse sentido. É interessante isso, irmãos. Porque nesse aspecto que a gente está abordando aqui da última hora, tem uma visão muito antiga do povo de Deus, assim, primariamente que eram os judeus, que eles entendiam, eu gostei muito disso, eu vi em mais de um comentarista, né, a minha pretensão é expor a escritura, independente dos comentários, mas eu achei muito interessante a colocação. Antigamente, né, os judeus, eles tinham um entendimento assim: essa primeira idade, ou esse primeiro tempo, é o tempo do homem caído, da malignidade, do mundo mal, maligno, do homem mau e do governo de Satanás. Está perfeito? Está corretinho. É o que a Bíblia diz. A segunda idade, ou o segundo momento, seria quando tivesse o novo céus e a nova terra após a volta de Cristo. Está perfeito também, aleluia. Porque lá não haverá mais pecado nem a morte, que serão os últimos dois inimigos a serem destruídos por Cristo poderoso. Só que no meio dessas duas idades, ou desses dois tempos, tem o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Olha que tremendo isso. Vocês entenderam? E eu concordo com essa visão, pastor. Concordo por quê? Porque do dia em que Jesus ascendeu ao céu, já tinha homens caídos, já tinha homens em pecado, já tinha homens que precisavam se arrepender, homens que precisavam abandonar o mundo maligno e não amar mais esse mundo. Mas mesmo assim o apóstolo que andou, é um apóstolo idoso, já bem maduro, é o último vivo, né? O apóstolo João. Olha, filhinhos, é já a última hora. Ele mantém viva a chama, a mensagem que recebeu do Senhor, sobre o dia do Senhor, sobre a volta do Senhor, para que chegue esse tempo, irmãos. Nós cantamos hoje, nós louvamos hoje, nós oramos: volta, Senhor Jesus, Hosanas, Maranata. E isso também serve para que a gente possa fortalecer a fé uns dos outros, dizendo: Michael, firma aí, Michael, persevera mais um pouco, Michael, o Senhor está voltando, Ele vai nos levar. Fortalece o coração do teu irmão, da tua irmã, da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, das tuas filhas, da tua família, do teu marido, com essa mensagem. O Senhor está voltando, meus irmãos. É uma advertência que o apóstolo está falando para nós agora. Aqui, é já a última hora, e como ouvistes no passado. Mas aí acontece uma mudança aqui, aí aponta para o futuro. Vem ou virá o anticristo. Isso aqui é futuro. Esse é o último, né? No fim, é o último anticristo. O pastor Michael estava me explicando. E nós queremos dessa forma, que será um homem, e ele será
bem dotado de poder pelo próprio Satanás para operar coisas, para enganar, se possível, como diz lá, os próprios escolhidos, vai ser servido de falsos mestres, né? E tem toda uma questão aí que a gente precisa observar, né? Eu anotei aqui. Quem é esse, né? Quem é esse anticristo que nós estamos falando? Aqui mesmo, né? Abram rapidamente comigo, a gente é o 2,18. Olhem o 2,22. Vamos ler rapidamente. Quem é o mentiroso? Está aí na mesma página, irmãos. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Ele vai responder: é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Depois no 4,3, vira a folha. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo, né? Ou que desde agora, é esse sentido que aqui o apóstolo está dizendo, já está operando esse espírito, ele atua nos anticristos. Então são duas coisas distintas. Versículo 2,18, capítulo 2, versículo 18, voltemos ali. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, o futuro. Agora olha o passado. Também agora muitos se têm feito anticristos, é passado ou presente, pretérito imperfeito, né? Por onde conhecemos que é já a última hora. Ele vai repetir o termo, né? É já a última hora, neste sentido. Agora olha o versículo 19. Vamos identificá-los, né? Deixa eu só pegar aqui uma anotação aqui. No versículo 19 diz assim, a gente vai falar agora quem é este, tá? Aqui. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é, para quê? Para que se manifestasse que não são todos de nós. Quem são esses? São os anticristos, do versículo 1. São esses que saíram de nós, saíram do nosso meio. Esse versículo ele é muito usado quando o irmão ele não congrega mais com a gente, um irmão, assim, às vezes um irmão piedoso, querido, que por alguma razão, porque congregar, afinal, não é um casamento. Alguém pode congregar por um tempo aqui, e daqui a pouco pode entender o final de um ciclo e congregar em outro lugar. Não tem problema nenhum. Nesse aspecto, congregar não é um casamento, embora nós tenhamos uma aliança aqui, de santidade, de verdade, de amor, de luz, de compromisso. Nesse aspecto, sim. Mas eu posso congregar em outro local. Então não está proibido isso. Mas normalmente as pessoas empregam esse versículo aqui. O irmão congregava aqui, daí o irmão sai, né? Vai congregar em outro lugar. Saíram de nós, mas não eram de nós. Pá, que maldade, né? Nesse aspecto, é forçar muito o texto e é usar errado, né, pastor? Por favor, né, irmãos? Cuidemos, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Não usamos isso não pode ser usado, na verdade, esse versículo fora de pensar, fora de contexto. Versículo fora de contexto é pretexto para falso ensinamento, porque é um falso ensinamento, tá? Então, mas aqui a gente está vendo quem são eles. Eles eram aqueles que estavam, eles quem? Os anticristos. Então, eles estavam, né, dessa forma ali que a gente está
está observando aqui, no meio deles, próximo aos apóstolos, talvez, próximo aos irmãos. Eles conheciam eles, para eles afirmarem que eles saíram, né? Eles sabem de onde que veio, eles sabem a origem, né? Foi da igreja. Né? Então aqui nós estamos vendo a origem destes, né? Qual é a origem desses anticristos? É essa origem aí. Então aqui a gente percebe que a manifestação deles vai acontecer. O apóstolo Paulo, uma hora ele está falando com os seus discípulos, eu não estou me recordando, acho que é Timóteo, ele vai dizer assim, ó, é importante que aconteça no meio de vós heresias, para que se manifestem os mais velhos, os anciões, os maduros, para te ajudar nesse aspecto. O apóstolo está dizendo ali para Timóteo dar uma descansada, não, vai se manifestar os que são pela verdade, os que estão em Cristo, os irmãos maduros vão te ajudar nisso. Então é importante que aconteça isso para que se manifeste. O sentido é parecido, não é exatamente o mesmo. Mas aqui vai dizer assim, ó, eles saíram de nós, depois vai dizer, ó, mas isto é para que se manifestasse que não são. E sabe que isso é interessante, irmãos? Porque nós vamos entrar logo já em unção, né? No próximo versículo. Uma vez perguntaram para mim, é uma resposta que não é totalmente minha, mas o que é unção, pastor? Uma irmã perguntou, acho que foi lá, foi depois de um culto, né? Aí eu disse para ela, irmã, olha só, unção é tipo assim, uns são e outros não. Lógico, depois eu expliquei para ela, mas eu falei isso mesmo, com Deus é exatamente assim, irmãos, uns são e outros não são. Porque eu posso estar aqui nessa igreja, que é uma igreja local, é uma igreja visível. Nós estamos vendo, a igreja existe, as pessoas existem, a estrutura aqui, a sala, é uma igreja visível, amém? E ela está dentro da igreja invisível. Agora é possível que alguém esteja aqui, não falta um projeto amor, um grupo caseiro, um discipulado, está sempre junto com os irmãos, e essa pessoa não esteja na igreja invisível. É possível. Se ela não nasceu de novo, não foi regenerada, se ela não se arrependeu dos pecados, e não se converteu dos maus caminhos, e pela fé no Filho de Deus, não reconheceu o Filho de Deus, não confessou, a graça salvadora está à disposição de todos, para que todos cheguem ao arrependimento, para que todos sejam salvos, ainda que ninguém pode se salvar. Só existe um Salvador. Só existe salvação em um único nome, em um único Deus. Jesus Cristo. Ele é o Salvador e a salvação. Então eles saíram de nós, significa isso. Nesse aspecto, vai ter a afirmação, mas eles não eram de nós, né? Mateus 7:23, abram rapidamente comigo. Eles saíram de nós, né? Saíram do nosso meio. Olha, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso são palavras de Jesus. O que significa, mas eles não eram de nós? Significa que eles não se arrependeram dos pecados, não tiveram fé no Filho de Deus, não creram, mas rejeitaram a graça salvadora, eles rejeitaram a fé, ficaram incrédulos, ou do seu jeito pensaram que poderiam. Pode ser algumas coisas em relação a isso. Como eu falei, alguém pode estar aqui piamente achando que o fato de estar aqui, isso vai salvá-lo de alguma forma. Precisamos estar em Cristo. Esse é o lugar. E nós que já, né? Aleluia.
já fomos salvos, regenerados, fomos gerados em Cristo, nós já estamos assentados nele. Essa é a nossa posição, à destra de Deus, acima de todos esses falsos, todos, a falsa pregação, o falso pregador, a falsa igreja, todos os falsos, irmãos. Glória a Deus, estamos salvos, inclusive salvos de nós mesmos. Amém? Amém? Salvos de nós mesmos, salvos do pecado, salvos do mundo maligno, salvos de Satanás, salvos, completamente salvos, inteiramente, totalmente. Tudo com Cristo é assim, meus irmãos, mas conosco às vezes não é. Cristo se entregou totalmente, completamente, inteiramente, uma vez por todas. A gente não. Lembra da teologia do processo? A gente vai ganhar um pouquinho, né? Aí chega o pastor assim: tu tem que perdoar o irmão errou contigo, mas perdoa o irmão, isso é mandamento, isso é ordenança. Se tu não perdoar, não vai ser perdoado. Vou orar. Eu tenho batido nessa tecla aí. Eu não sei, mas Deus sabe por quê. Para mim é suficiente. Dizer que vai orar para perdoar, tem alguma coisa errada. Desculpa. Isso não é de alguém que ama a Deus, de alguém que conhece a Deus, de alguém que conhece a verdade e o amor de Deus. Uma pessoa que conhece o amor de Deus, que foi muito perdoada, portanto foi muito amada, não diz assim: vou orar para perdoar. Desculpa, irmão, não diz isso. Isso não é uma pessoa convertida, não é. Não pela palavra de Deus. Inclusive Jesus vai dizer: quem não perdoar, o Pai não vai perdoar. Isso é só um exemplo. Então, nesse aspecto, Jesus está dizendo ali, né? A gente não precisa voltar, Carol, não precisa te preocupar. Vamos passar aqui. Ali tem o termo aqui no versículo 19, ele vai dizer assim, pois se eles tivessem sido um de nós, né? Ali vai dizer assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, permaneceriam conosco, poderia se dizer, ficariam conosco. Sabe o que significa ficariam conosco? Ficariam conosco todos os que estão em Cristo, os que estão em Deus, na igreja, na palavra de Deus, retendo a fé, a sã doutrina. É nesse sentido. Isso é ficar conosco. O sentido não é apenas, embora, como eu disse, quem não congrega está em pecado. Mas, do contrário, estar por estar também não muda o estado. É necessário arrependimento e uma mudança de mente, de uma metanoia, de uma consciência, aonde nós precisamos todos os dias reconhecer que precisamos ser salvos por Cristo, perdoados por Cristo, guiados por Ele, iluminados pela sua verdade. Sem dúvida, né? Eles teriam continuado conosco, se a gente pensar assim. Mas esses negam a Cristo, negam o Pai de fato, negam a fé, negam o ensino dos apóstolos. Não vamos romantizar que são esses, eles estão negando, irmãos. Com esses a gente tem que ter cuidado. Não é pena. A gente tem que amar, temos que orar. Mas cuidado. Cuidado. Começa assim. A pessoa, né? Mas eu fui muito machucado. Os pastores me machucaram, a liderança me machucou, a igreja me machucou. Começa assim. Não amam a igreja de Cristo, sendo que Cristo ama a sua igreja e deu o próprio exemplo aos maridos. Maridos, amem suas esposas, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja, entregando-se, morrendo por ela. Não amam a igreja de Cristo.
Mas critica, dão-lhe pau, né? Moda, né? Bater na igreja, né? Começam assim, criticando, não honram uns aos outros no amor, não servem uns aos outros na honra, não andam em verdade, na luz, na confissão, não reconhecem o seu estado muitas vezes, mas pelo contrário, sempre questionando, sempre duvidando, é sempre na dúvida, sabe? É sempre desconfiado, nunca no aspecto da certeza, nunca no aspecto da luz, da segurança. Meus irmãos, se nós estamos em Cristo, nós estamos no lugar mais seguro do mundo, e ainda além do mundo, do universo, além do cosmos, no caso, né? Se nós estamos na Escritura, nós temos, o escudo, é o lugar santo, porque nós somos santificados pela verdade. Na oração, lá é João 17,3. Aliás, não é de João 17,3. João 17,3 é outra coisa, é sobre a vida eterna. Mas ali em João 17, na oração de Jesus, ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, na palavra de Deus, que é um lugar seguro, que ele é pura, que ela é perfeita, é a perfeita lei de Deus, é um lugar onde nós podemos estar seguros, nós estamos em Cristo, porque Cristo é a palavra, a expressão de Deus para nos transformar. Mas isto é para que se manifestasse que eles não são, né? Que não são todos de nós. É uma infeliz, é uma triste constatação do apóstolo aqui. Mas são pessoas que realmente negaram a fé, negaram a Cristo. E aí não tem mais como negociar, estar junto. 20. Mas agora só que interessante, o E, né? E vós tendes a unção do Santo. Aqui nós entendemos que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós temos a sua unção, a sua capacitação. Então não é de nós mesmos. O seu poder operando em nós. Para testemunhar, para pregar, para vivermos e andarmos na sua presença, para discernirmos. E discernir aqui tem uma conotação diferente, né? Discernir aqui não é desconfiar. As pessoas acham assim, não, a gente tem que discernir, daí fica desconfiando em todo mundo, né? Será que alguém que tem convicção de fé, que está seguro, alguém que descansa em Cristo é alguém desconfiado? Eu desconfio disso. Tenho sérias desconfianças de quem está sempre desconfiado. Tenho mesmo. Porque eu não tenho motivo para andar desconfiado. Se ando na verdade e na luz. Sim. Agora, se não ando na verdade e na luz, aí sim. Aí pronto. Pode ficar desconfiado, porque tudo vem à luz. Absolutamente tudo. Jesus disse, está dito. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado, exposto pela luz. Então pode ter certeza, irmão. O pior inimigo, eu conversava com o pastor Michael sobre isso, os irmãos, o pior inimigo de um falso, de um anticristo, dos anticristos, dos menorzinhos, que já é o espírito que atua, o pior inimigo do falso pastor, do falso mestre, do falso irmão, da falsa mensagem, o que é? O tempo e a verdade. Sabia? No caso de um falso profeta, tem que ver se vai se cumprir o que ele falou. Se não se cumprir, falso. Falso? Fazer o quê? Ah, não, mas é nosso amigo. Não, calma. Não, irmão, falso, a profecia é falsa. Não foi verdadeiro. Então
aqui fica um alerta para os falsos profetas. Se Deus não falou, fique quieto. Eu sei que mais pessoas vão ouvir isso, né? Fica aqui um alerta. Se Deus não falou contigo, fique quieto. Não fale em nome de Deus. Não seja falso. Porque o tempo e a verdade vão demonstrar que tu foi falso. Tu não foste verdadeiro. Tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Abram comigo em João 14. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Então ali nós vemos, né? Tendes a unção do Santo, o Espírito Santo, né? Que unge cada um dos discípulos, dos filhos de Deus. E sabeis todas as coisas. Então em João 14, no versículo 17 primeiro, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Vocês sabem por que o mundo não pode receber? Aqui o sentido aqui de receber é comunhão, é relação, tipo assim, relação. Então o mundo não é santo, amém? O mundo é caído, é profano, é pecador. E o Espírito Santo é o quê? Santo. Ele é puro. Há comunhão entre luz e trevas? Deus é luz, o Espírito Santo é Deus, né? E nele nenhumas trevas há. Nenhuma treva. Entendeu o sentido? Então assim, o Espírito da verdade, que o mundo mentiroso, em trevas, iníquo, não pode receber, fica por minha parte ali, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Aí está falando para nós, aí mudou aqui, não é mais o mundo, é nós. Nós quem? Todos os discípulos de Cristo, todos que negam a si mesmo, tomam a cruz, renunciam a tudo quanto têm, perdem a vida por amor de Cristo e do Evangelho, priorizam o que Deus prioriza, amam o que Deus ama, buscam em primeiro lugar a Deus, o reino dele, amam a Deus acima de tudo, mais que esposa, marido, filho. Esse é um discípulo. Então, mas vós que conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Olha o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É familiar para vocês? Volta ali rapidinho, vou ler aqui, olha só. O 20. E vós tendes a unção do Santo, o Espírito Santo, e sabeis todas as coisas. E voltamos aqui fiz só esse joguinho, né? O pastor, né? Ele vos ensinará todas as coisas, amém, irmãos? Aleluia! Então não depende de nós, não é pela nossa capacidade, porque eu não consigo obedecer por mim mesmo, nem isso eu consigo. O próprio Deus me conduz ao arrependimento, muitas vezes. Lógico, precisamos ter compromisso, né? Com o Senhor, fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade humana diante da soberania de Deus é a obediência. Essa seria a nossa resposta ao Evangelho, amém, irmãos? Nós precisamos dar uma resposta ao Evangelho, em obediência, né? Em amor. Então ali vai dizer: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Ele está falando aqui é Jesus falando, olha que tremendo, irmãos. Não é de nós por nós mesmos, não depende de nós nesse aspecto aqui. É Ele. Aleluia. Romanos 11, 36, né? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja, né, a glória. Mas sempre é sobre Ele. E aí eu quero que os irmãos leiam por último aqui 16, 13. Só para nós concluir essa parte aqui, vai dizer assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade,
ele vos guiará a toda a verdade, irmãos. Irmãos, olha que maravilhoso isso. Irmãos, do grego, toda a verdade. Do grego, toda a verdade. Igual que no português. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, não há o que temer. Lembra lá de João 8? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos libertos, irmãos. E não é nós que nos libertamos, irmãos. Nós somos libertados, amém? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O 26 ali do 15, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, na mesma página eu acho vocês aí, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aquele que não tem comunhão com o Filho não terá revelação do Pai, não terá comunhão com Deus, não conhecerá a Deus. Versículo 21, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Lembra que eu comentei com vocês que ele não está ali ensinando simplesmente algo assim, algo novo, né? Ou estabelecendo, não, ele está dizendo para eles, não vos escrevi, não porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Aqui teria bastante coisa para fazer, mas o tempo não nos ajuda muito para falar, perdão. Mas tem uma coisa que eu queria falar para os irmãos, que parece que não está muito dentro do contexto, mas olha só, irmãos, uma meia verdade é uma mentira completa. Não existe meia verdade. Verdade é verdade, irmãos. Ela é total. Não existe em partes, né? Meia, né? Ela é ou não é. Lembra lá assim, sim que é sim e não que é não, porque se passar disso é do maligno, que ele falou, o Senhor Jesus, é isso aí. Esse é o conceito. Uma meia verdade não é verdade, é uma mentira completa. E vai ser revelada pelo tempo e pela verdade. Lembra? Do teste? Vai ser revelada pelo tempo e pela verdade. Que é o inimigo do falso. É que o falso entenda tudo. Os anticristos, tudo que a gente falou até agora sobre o que é falso, o que é verdadeiro, né? Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade. E quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, aliás, é o anticristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Mas eu queria só falar assim, Jesus é o Cristo. Vamos abrir comigo em Atos 2. Eu não sei se esse texto eu dei ali para... Eu estou tentando otimizar as coisas, eu estou passando uns textos para elas poderem... Mas eu sei que está aqui em Atos 2... Ou é Atos... Deixa eu ver aqui. (36) Olha o que diz aqui: saiba, pois que com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, olha o que diz aqui, irmãos, Deus o fez Senhor e Cristo.
A importância de nós estarmos numa imersão. O pastor Michael tem trabalhado com os irmãos já há alguns anos, de ter uma leitura progressiva, eu chamo de progressiva, toda a Bíblia, né? Tem a leitura ocasional, né? Quando faz um estudo e tal, mas essa é progressiva. E os irmãos mantêm em casa a leitura, nós temos até um grupo, né? De leitura, de lendo a palavra o tempo todo ano, sempre toda a palavra. Esse exercício é importante, porque daí, irmãos, quando vir o anticristo, o falso mestre, o falso pastor, a gente não bateu, a gente não diz amém. A gente não acolhe. Porque aqui a primeira coisa, a gente tem que lembrar aqui, ó, a hora que eles dizem, ó, no final, 22, quem é mentiroso? Ele é mentiroso, o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É uma pergunta. A gente tem que ter a resposta. Atos 2:36. Tem que ter a resposta, irmão. Não só na ponta da língua. Tem que estar na tua fé. Retendo a fé. No teu coração. Não. Deus fez ele Senhor e Cristo. Uma declaração de fé. Uma declaração de fé. Pedro ali, né? Esse Jesus que vocês crucificaram. Deus o fez, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. – 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também, né, tem também o Pai. Importante isso aqui lá em João de novo. Evangelho de João, leiam comigo, a partir do Evangelho de João, capítulo 14, 21. Nós vamos ler a partir do 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Olha o que vai dizer aqui. E o 23, né? Respondeu Jesus e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará. Vocês viram que não tem separação, irmãos? Né? O meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama e não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Isso fala do relacionamento e da comunhão com Cristo. Sem Cristo não há relação com Deus. E a negação de Cristo exatamente é crer nesse anticristo, nesse que ele nega Cristo, ele é o opositor de Cristo, sempre foi desde o princípio. O grande inimigo, né? Satanás, ele tem os seus vassalos, né? A gente citou aqui, né? O abominável da desolação, o homem da iniquidade, lá em Tessalonicenses, em outros textos ali, o iníquo, o pequeno chifre lá de Daniel, né? Os falsos cristos lá de Mateus 24, são todos do mesmo conceito, do mesmo tipo, né? Do conceito do anticristo, que se opõem, que se rebelam, que não aceitam a autoridade. Lembram? Deus o fez o quê? Senhor. Então eles não se sujeitam, eles não obedecem a Cristo. Aqui fica uma deixa para nós. Se eu não obedeço a Cristo, é porque Ele não é meu Senhor. E logo, se Ele não é meu Senhor, Ele não é meu Salvador.
Se Jesus não for teu Senhor, Ele não é teu Salvador. Ele é Senhor, primeiramente. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. É o lugar. Permanecer em Cristo. Permanecer com o Pai em comunhão, na luz. Deus é luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão. E o sangue de Cristo nos purificará de todo pecado. Olha a comunhão, irmãos, olha que maravilhoso isso. E as pessoas que não querem congregar, gente, são pessoas que não querem ser salvas. E esta é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. Agora sim, João 17:3. Né? Mas essa é a promessa que Ele vos fez. Um A maiúsculo, né? A vida eterna. Aleluia! E a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem nega o Filho não tem o Pai. Olha que nocivo, irmãos. Os anticristos ali, né? João lutando, João já idoso. Diz que não conseguia caminhar naquela época. Tem alguns relatos que ele era carregado, até falei para os irmãos, né? Ele era carregado até um certo lugar e dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E os irmãos ficavam assim, né? O mesmo que escreveu todo o Evangelho, aquele tratado teológico maravilhoso, a palavra de Deus no Evangelho de João, riquíssimo, profundo, amplo, sobre tudo. Ali o Evangelho de João era carregado, já idoso, né? Soldado gastado, pastorzão, preocupado, advertindo aos filhinhos, com carinho, com amor, dizendo: a promessa, irmãos, vale a pena nós guardarmos e obedecermos aos mandamentos, às ordenanças, que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, da justiça e do juízo, irmãos, que é necessário para a nossa salvação, para arrependimento dos mesmos pecados, para que a gente também, da mesma forma, possamos gozar das promessas, das profecias, de tudo que Deus tem, sim, ainda aqui, nesse caso, apontando para a eternidade, amém? Como é tremendo, irmãos, quando se cumpre uma promessa na nossa vida, né? Né, Carol? Como é tremendo a convicção do cumprimento do que Ele disse, irmãos. Isso é o gozo. Guardar os mandamentos, obedecê-los, dá gozo, dá prazer. Essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Advertência dele, né? 1 João 3,7 vai dizer assim, ó. Ele vai repetir ali: filhinhos, ninguém vos engane. Aos pais aqui, né? Pais, avós, mães, quando tu chega, né? Tu vai instruir, né, os filhos para que eles, quando eles vão para o mercado de trabalho, ou quando eles vão adquirir alguma coisa, ninguém te engane. Ou falam para as filhas: cuidado com esse aí, que ele não vai te enganar.
Orientação de pai, é o coração de pai aqui de João, né? Um paizão, né? Uma paternidade, igual que o Senhor, né? No aspecto que o Senhor compartilhou o coração dele com João. João reclinava a cabeça no peito de Cristo, ouvia a batida do coração de Cristo, o discípulo a quem Cristo amava, o amava. E aqui está dizendo: essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, para que ninguém vos engane. No 3,7 ali, ó, mesma página, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Eu e o pastor Marcos nós conversávamos sobre isso. A justiça de Deus não é igual que a nossa. Para Deus, a nossa justiça é como trapo de imundícia. A nossa justiça, o homem corrupto, o homem caído, esse homem que não busca Deus, que não é justo, que não quer buscar Deus, esse homem caído, ele não tem uma justiça igual a de Deus. Não tem. Ela é corrompida, ela é distorcida. E para Deus é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, irmãos, é um tecido que se usava, principalmente na lepra. Então tu imagina a lepra, as feridas abertas, chagas, feridas abertas, sangue, inflamação, pus, tudo isso nojento. Aí tu enrola o pano, ok? Essa é a primeira parte do trapo de imundícia. Sabe qual é a segunda parte? Quando tu tira essa faixa, naquela época eles não lavavam. Tem relatos que não se lavava isso. O que se fazia? Se jogava fora. Então nos desertos tu via montes de trapos de imundícia. Aí eles ganhavam ainda o empoeiramento, o pó, tudo ali. Ficava mais nojento ainda a coisa. Então vocês estão entendendo como é que Deus considera a tua justiça? A minha justiça para Deus é uma coisa muito nojenta. Por isso que eu preciso ser convencido pelo Espírito Santo da justiça de Deus. Mateus, me lembrei aqui, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que não é igual a nossa. Não é. Aí ferrou. 27. E a unção que vos recebesse dele fica em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina todas as coisas. Vocês viram que a gente leu lá em João 14? Quem é que ensina todas as coisas? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos encaminhará, vos levará, vos ensinará toda a verdade, e falará sobre todas as coisas, e nos fará lembrar de todas as coisas que Cristo, aí é toda a palavra, irmãos, é nesse sentido, é toda a palavra mesmo, não é só as letrinhas vermelhas, é o verbo de Deus, a palavra, Logos, lembra? Vos ensina todas as coisas, vos ensina todas as coisas, e é verdadeira essa unção que ensina todas as coisas, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Permanecer aqui, irmãos, é exatamente o que a gente está tentando falar aqui desde o início, que eu estou tentando compartilhar com os irmãos. Na verdade recebida, que ouvistes o Evangelho, essa doutrina, a palavra de Deus, o crivo do que Deus disse. Irmãos, a nossa fé, a origem da nossa fé está lá em Gênesis 1. Sabe onde é que começa a nossa fé, irmãos? Deus disse. Quando tu for expressar a tua fé, quando tu for manifestar a tua fé, tu tem que sempre lembrar de Gênesis 1. E dizer assim, ó, Deus disse. Deus criou. Deus fez, Deus viu. Quem é que viu que o homem estava só e Deus precisava fazer a esposa para ele? Foi Deus, não foi o homem. Eu estou sozinho,
Não, Deus viu. Não é bom que o homem esteja só. Esse é o princípio da fé. Deus disse. E como a gente falou antes, se Deus não falou, fica quietinho. Fica quietinha. É melhor. Porque se falarmos, falemos segundo a palavra de Deus. Não foi o que o apóstolo Paulo disse, não? Quando falardes, falem segundo a palavra. Quando orarem, orem segundo a palavra. Porque nós não sabemos nem orar como convém. Mas o Espírito Santo, o Santo de Deus, o que o unge, ele nos ensinará a orar. E ele intercederá por nós. No outro dia a gente falou, ele é um dos intercessores, um dos advogados, que intercede junto ao Pai por nós. Cristo está lá, à direita, intercedendo por nós. O justo, o advogado, propiciação, perdão, graça salvadora, misericórdia deliberada. Mas o Espírito Santo está aqui. Quando a gente vai pecar, irmãos, a gente não tem nem desculpa quando a gente peca. Sabia? A palavra diz assim, ó, que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas junto com a tentação veio o quê? O escape. O que significa isso, irmãos? Que isso é um ato divino. Isso é maior que a tentação. É mais poderoso. Então eu peco porque eu quero. Entenderam? Ou vocês acham que Deus é onisciente? Deus sabe tudo, meus irmãos. Nunca tente enganar a si mesmo e depois enganando os outros. Não tente enganar a Deus. Não tente. Fica esse conselho aqui. Não tente enganar a Deus. Porque Ele sempre traz um escape. Sempre. Ele sempre nos livra do mal. E essa unção, ela não vai eximir a gente que a gente não seja mais pastoreado pelo pastor Michael, tá, gente? Tem umas pessoas que conhecem esse texto aqui e pensam, não preciso de mais ninguém para me ensinar. Olha ali, ó. Essa unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes mais necessidade que alguém vos ensine. Aí alguém pode dizer, bom, pronto. Não preciso mais. Estão rindo, pastor. Posso virar um desigrejado, não preciso mais ser pastoreado, não é assim? Aí que começam os equívocos, não é o que está dizendo aqui. Porque ele também vai dizer para os pastores, isso aqui está sobre nós, isso. Os pastores vão prestar conta de todo o rebanho de Deus que estiverem confiados nas mãos deles. Vocês entendem isso, irmãos? Não é a ovelha que presta conta diante de Deus, é o pastor. E o falso pastor, que João 10 vai falar que é o mercenário, quando vem o lobo, o ladrão, tudo que ele faz, ó, ele foge. Lembra? Lá em João 10, é mercenário. Esse é o falso pastor. E aqui fica uma dica para quem gosta dos pastores da internet, ao seu pastor. Irmãos que congregam virtualmente, que são ensinados por podcast. Fica uma dica aqui. Quando tu precisar ser aconselhado, ser direcionado, confessar pecado, de ajuda, procura o pastor do podcast, ver se ele vai te atender. Ou senão vai ser o pastor Michael, que vai estar lá na tua casa, lá, chegando na tua casa, à meia-noite, às 3 da manhã. E aí, como é que tá, amanhã? Estou aqui, vamos conversar. Será que é o pastor do podcast? Procura ele. Para quem gosta, de podcast, não vai ser o pastor de podcast, vai continuar sendo o pastor Michael, da igrejinha. Não é igrejinha, porque a gente faz parte da maior igreja, a de Cristo. Aleluia. A maior igreja do mundo. A única. Não falei no sentido de igrejinha, mas eu digo aquele pastor,
que está ali, mas daí ao invés dele eu vou para, né, lá pro buffet do YouTube, né, e fico ali o dia todo, né, assistindo podcast, pregação, e viro intelectual religioso, né. Começa assim, irmãos, o desvio. O desvio começa assim, do famigerado desigrejado, que para mim é um desviado. Desculpa. O desigrejado é um desviado. Precisa ser amado por nós. A gente precisa ter coragem de amá-lo com verdade ao ponto de ir e resgatá-lo. De ir ao encontro dele e amá-lo, abraçá-lo e trazê-lo com graça e unção do Espírito Santo. Porque essa é a nossa agenda da igreja. Lucas 19:10. O que diz lá? Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a agenda da igreja, irmãos. Essa é a missão da igreja. Buscar e salvar o que se perdeu, né? O perdido. Essa é a nossa agenda. Eu lembro também de Hebreus 5:12. Eu pedi a ajuda da Carol ali, da Duda. Hebreus 5:12, olha o que diz ali, falando dessa parte, né, que não tendes mais necessidade que vos ensine, né, porque o desigrejado pode até tentar usar, né, fora de contexto, porque devendo já ser mestre pelo tempo decorrido, eu tenho essa parte ainda memorizada, né, pelo tempo já caminhado, né, que é uma trajetória, ó, até agora devia ser mestre. Pode ficar estático, né? Sem avançar no reino, sem amadurecer, tem progredir, nesse caso, progressão, irmãos. Avançar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, para o alvo, a soberana vocação em obediência, santificação, né? Fomos salvos, estamos sendo salvos, e um dia seremos salvos, mas até lá vamos lutar, vamos santificar, vamos obedecer, pegar nas armas. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Mas seria a primeira parte desse versículo, porque nesse caso, oposto do que a gente leu aqui, esse Hebreus 12, está dizendo que a pessoa que não cresce, que não matura, que não obedece, que não frutifica, precisa ser ensinada novamente. É mais ou menos isso. Precisa continuar no leitinho. Já era para estar comendo, como é que é a nossa cozinheira? Feijoada, mocotó, churrasco. Se tu dá churrasco para um bebê, tu mata o bebê, né? Feijoada, né? Pode matar, eu acho que, né? Que é muito pesado, né? Não sei, posso estar falando uma bobagem aqui também, mas tipo, é muito forte. Imagina dar feijoada, gente, para um bebezinho que não cresceu, que não desenvolveu, entenderam o aspecto? Já era para estar comendo feijoada, né? Já era para estar comendo churrasco. 28. Do 27, eu queria que os irmãos guardassem assim, ó. Assim nele permanecemos. Guarde essa expressão. Assim como aprendendo, permanecendo. 28 ao 29. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar. Aqui está falando da volta de Cristo, meus irmãos. Quando ele voltar, né? Quando ele se manifestar, ó. Agora que a gente permanecer nele. Para quê? Para quê? Quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Sejamos confiantes nele. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Lembra que ele diz: crê tão somente e não serás confundido. Ele não está dizendo que vai ter uma... Ele está falando no sentido de assombro, né? De tu
Porque lá em Mateus 24, quando vocês ouvirem, né? Ele ali, ele aqui. Lembra que fala lá dos falsos cristos, né? Mateus 24. Ele mesmo falou isso, né? Tá a letrinha vermelha aqui. Então ele está divertindo a igreja, ó. Jesus está divertindo a igreja. Cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos, o falso evangelho. Se sabeis que ele é justo, e ele é justo, e ele é tão justo, irmãos, que ele é luz. E essa é a verdade, que ela traz sobre nós um compromisso com a justiça, porque nós não podemos imaginar, por hipótese nenhuma, que Deus não sabe do que nós somos feitos, o que nós vivemos, o que nós fazemos. A nossa vida, nós somos nus diante de Deus. Se nós estivermos lá no Salmo 139, diz que ainda lá no abismo, nas trevas, na profundidade, na escuridão, ainda lá a tua mão me guiará, porque as trevas e a luz para ele não tem diferença. Ele enxerga nas trevas, ele não tem comunhão com as trevas, mas tudo ele vê. O princípio aqui é se enganar, é talvez a gente achar que ele não está vendo, que ele não conhece a nossa dificuldade. Também nesse ponto. Também fala de esperança. E aqui vai dizer assim, ó, se sabeis que ele é justo, e ele é justo a ponto de deixar a gente plantar e viver como a gente quer, mas a gente vai colher exatamente o que a gente está plantando, a não ser que a gente se arrependa e creia nele da forma correta, com a fé correta, pela sã doutrina, pela ortodoxia correta, como a gente falou, e não mais como a gente pensa. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então o novo nascimento, mais uma vez aqui no final, interessante, podia estar lá no início, né? Tipo assim, o novo nascido crê assim, fala, né? Podia estar lá no início, mas está no fim aqui, né? Então aqui a característica, né? Porque ninguém pode estar com Deus eternamente na vida eterna. Quando Jesus voltar, Jesus não levará quem não nasceu de novo. Essa é a justiça de Deus feita em Jesus, que reconciliou o homem, né? Hein, André, pode vir, que reconciliou o homem, e essa é a palavra de reconciliação, né? Esse é o ministério da reconciliação. Ele é justo, e esse ele é justo é que ele é fiel, mesmo quando a gente é infiel. Ele é perdoador, mesmo quando a gente é pecador. Ele é misericordioso, mesmo quando a gente está duro, querendo desigrejar, mesmo sabendo da verdade, querendo desobedecer, quando a gente quer obedecer. Agora, irmãos, vejam bem, nós precisamos viver de uma forma, Martinho Lutero disse assim, aqui eu concluo, como se Cristo tivesse morrido na cruz ontem, nessa urgência, nesse coração, nesse fervor. Uma ortodoxia viva, como se ele tivesse ressuscitado hoje, aleluia, e como se ele voltasse amanhã. Martinho Lutero, muito interessante isso, assim. Imagina se a gente mantesse isso vívido em nós, irmãos, né? Se ele mantesse isso vívido em nós, ia ser tão tremendo, que nós possamos, né, de todo jeito entender que nós precisamos permanecer nele. Esse verbo, hoje eu vi com o pastor Michael nos originais, ele vai estar em toda a primeira epístola de João 24 vezes, pelo que eu percebi ali, mas somente no capítulo 2, que a gente concluiu ele hoje, ele está 8 vezes. E só nessa porção que a gente leu aqui, ele está bastante vezes. Sabe como é que a gente pode entender isso quando o Senhor Jesus, na sua palavra, quando os apóstolos repetem muito uma coisa que eles querem que a gente assimile, que a gente
compreenda bem da forma certa, tenha a forma correta de fé, de operação e tenha o fruto correto. Então, a gente continua dizendo, poucas coisas bem aprendidas, bem vividas, bem praticadas e bem transmitidas, fazendo discípulos, pregando e vivendo para a glória de Deus, justamente pelo Espírito Santo, por essa unção que nos capacita. Amém, irmãos? Glória a Deus.